Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Gente, se eu ficar olhando pra lá, é porque eu tô vendo a configuração ali e o tempo, tá? É como eu falo demais, eu acabo olhando pro tempo pra não ficar tão longo. Gente, eu vim trazer pra vocês essa questão. Por quê? Porque muita gente veio falar comigo depois da situação que aconteceu com Sara. Se vocês não sabem o que aconteceu com a minha filha, eu vou deixar... Tem um vídeo, tá? Qualquer coisa, se eu conseguir, porque eu tô começando agora, então por favor me perdoem. Se eu conseguir, eu coloco o link abaixo do vídeo do que aconteceu com ela, tá certo? Então, muita gente veio perguntar. Pra quem não sabe, eu sou cristã, tá? E o ser cristão, o ter uma religião, não quer dizer que a pessoa é santa. Eu já ouvi muita gente dizer isso. Ah, ela agora virou crente. Ah, agora ela virou santa. Nossa, agora depois que aprontou tanto, quer ser a santidade em pessoa. E não, eu tô muito longe disso. Eu procuro todo dia ser o melhor pra Deus, pra mim e pra minha família, tá? Então, não quero perfeição, porque perfeição só de Deus. Só Ele que é perfeito, só Jesus que é perfeito. E mesmo sendo perfeito, não agradou a todo mundo. Então, o que aconteceu nessa situação com relação ao perdão, como você sabe, né, que é o título aqui. Muita gente perguntava, Beto, como é que você conseguiu? Gente, ou então, logo no começo, e eu dizia, eu ainda não consegui. Eu ainda sentia, quando eu lembrava, eu sentia muito ódio, nossa, eu desejei muito mal dessa pessoa. É porque aquela coisa, quando acontece com a gente, é muito mais fácil, sabe? Eu digo porque já aconteceu algumas coisas comigo com relação a amiga que você não esperava aquilo dela. Hoje eu espero de qualquer pessoa, tá? Como eu tava falando agora há pouco no meu Instagram, com relação a isso, eu já decepcionei, eu acredito que eu já decepcionei algumas amigas, elas já me decepcionaram e vai acontecer isso sempre, sempre, não sempre, né? A gente não espera que isso aconteça, mas por a gente não ser perfeito, né? Então acaba a gente se entristecendo, a gente se dedicando, se doando demais por uma amizade e na hora que a gente quer aquele apoio daquela pessoa a gente não tem. Às vezes é mais por querer. Ah, ela é sua amiga porque ela quer algo em troca. Enquanto você tá beneficiando ela, aí ela tá do seu lado. Quando não, em outras palavras, exploda-se. Enfim, então quando aconteceu essa situação com Sara, eu já tinha tido, eu passei muito tempo magoada com a minha mãe, com a minha irmã, por alguns fatores do passado, foi bem complicado a minha juventude e tudo mais. Hoje eu consigo entender a situação da minha mãe, né? Hoje eu consigo entender a minha irmã, ciumenta até dizer chega. Então eu tento me colocar hoje ainda mais no lugar da pessoa. Então por eu tentar entender, mas eu levei muito tempo pra conseguir, assim, não sentir tristeza ou raiva ou mágoa ou qualquer coisa contra a minha mãe. Mas o sentimento pior que eu tive foi com relação a essa situação de Sara. Quando é conosco, a gente, sei lá, nos lidar mais, mas quando mexe com o filho seu, aquele serzinho que saiu dentro de você, a gente vira uma outra pessoa, sabe? A gente fica transtornada. Então, é tipo aquele ali. Eu sou calma, sou tranquila, mas não pise no meu calo. No meu caso não mexa com os meus filhos, porque eu viro uma fera. Então o mal viu uma brecha ali, entendeu? Na minha crença, tá? Eu acredito assim que o mal já tentou de várias formas, em todas as situações, muitas situações aconteceu para que eu viesse me afastar de Deus. E eu tava nesse tempo, eu tava bem focada. Uns meses atrás eu tinha decidido que, Senhor, eu quero me dedicar ainda mais à obra do Senhor, assim, no sentido de não estar dentro da igreja para ter que ajudar, mas poder ajudar mais o próximo, essas pessoas que o Senhor envia com relação a casamento, com relação à família, que eu possa ajudar ainda mais. Então eu tava me afastando mais de pessoas que não estavam me fazendo bem, me afastei, sabe? Pessoas que eu queria estar perto, mas eu sabia que não trazia benefício nenhum para mim. Então o mal viu isso. E várias coisas foram lançadas, mas que eu tava lá, pela glória do Senhor, alicerçada. E quando aconteceu isso com Sara, nossa, meu mundo caiu. Meu mundo caiu, desmoronou. Eu quis reclamar com Deus, eu quis dizer por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com a minha filha. Aquele ser que eu não queria que nascesse, que eu tava lutando para que eu não tivesse mais, que tava me preparando para me operar. E quando eu vou me operar, eu descobri que estou grávida dela. Então foi um presente do Senhor. Por que o Senhor permitiu? Mas depois eu pensei, quem sou eu para reclamar algo de Deus? Quem sou eu? Então tudo é pela permissão dele. Se ele permitiu, alguma coisa tem aí. Então eu caí em si que eu iria tirar dessa dor para poder ajudar o próximo, para poder ajudar outras pessoas. Mas eu pensava assim, como é que eu vou ajudar alguém se eu ainda tenho muita raiva? Eu pensava assim, quem sou eu para perdoar? Que tipo de mãe sou eu para perdoar um monstro desse, né? E ao mesmo tempo ficava assim, era uma vozinha do lado, uma vozinha do outro, sabe? Igual aqueles desenhos. E a outra vez, do outro lado, em outro momento vinha aquele pensamento assim, você tem que agradar a Deus. E como é que você vai agradar a Deus querendo fazer a sua vontade? E o que é que Deus manda? Perdoar. Eu dizia, Senhor, isso não é justo. Aí, ao mesmo tempo, aí vinha na minha mente assim, quem é você para falar de justiça? Né?
Só obedeça, obedeça somente. Gente, isso ficou relutando. Eu sou mãe, se eu perdoar, eu vou ser uma mãe má, vou ser uma mãe perversa, mas também se eu não perdoar, eu estou indo contra a vontade de Deus. E quem é que eu tenho que ouvir primeiro? Quem é que tem que agradar primeiro? O que foi que eu prometi para o Senhor no momento que eu fui me batizar? No momento que eu decidi realmente me entregar para Ele? Eu falei que Ele teria que ser o primeiro em tudo na minha vida. Então, se Ele é o primeiro, então eu tenho que lutar. Gente, eu não sabia porque eu não sabia como, não tinha pessoas para que me ajudassem, que tivesse passado por isso, com relação ao perdão, a perdoar. Então foi muito complicado. Eu amo a minha igreja, mas infelizmente não sinto assim, confiança. Enfim, eu não gosto de conversar com o pessoal da minha igreja. Eu prefiro mais trabalhar com outras, com pessoas que eu tenho um carinho, pastoras missionárias de outra denominação, que eu tenho um carinho imenso. Então foi bem complicado. Foi aí que uma pastora da outra denominação falou comigo e disse: eu já passei por isso. E a gente conversou bastante. E aí eu disse: Senhor, eu tava tão agoniada, gente. A questão do perdão, do ódio, da gente guardar ódio, raiva, infelizmente só faz mal pra gente. Infelizmente, é isso que o mal quer, sabe? A gente se definhando, se acabando, se destruindo, porque isso destrói a gente por dentro. A pessoa tava lá, vivendo, comendo, nem aí pra nada. Porque se a gente for esperar pela justiça dessa terra, não tem, tá? Só a justiça de Deus, porque só por um milagre, enfim. Então, a gente, e eu cheguei a ver essa pessoa, né, em um caminho, e eu disse assim, tá aí, a pessoa tá aí comendo, vivendo, tá do jeitinho dela, fazendo a vida dela, curtindo, trabalhando, ainda trabalhando num local onde tem crianças, enfim. E eu dizia assim, e eu tava me acabando, eu nunca tive ansiedade, eu tenho umas crisezinhas de ansiedade por questão de querer logo que as coisas aconteçam, sabe? E eu comecei a ter insônia, eu nunca tive insônia na minha vida. Comecei a ter insônia, comecei a ter problemas de saúde, eu tinha muita enxaqueca, muitas dores, o rosto começava a formigar. Então eu comecei a me sentir muito mal. E aí foi que eu descobri que era o óleo que eu estava guardando dentro de mim. Eu descobri que Deus me mostrou que isso estava fazendo só mal a mim. Não estava fazendo mal para a pessoa estava vivendo a vida dela tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E que poderia também fazer isso com outra criança, enfim. Tá? Então meu foco era para que não acontecesse, eu pudesse evitar o máximo possível. Só que eu pensei assim, eu não tenho como evitar, né? Essa situação não tem como evitar. Eu tenho que, eu posso ajudar a outras mães. Foi aí que eu decidi fazer o vídeo que eu coloquei no Instagram e depois coloquei aqui. Alertar ainda mais as outras mães, porque se eu achava que já estava protegendo a minha filha e não estava, então eu quero alertar outras mães para proteger o máximo ainda, sabe? É complicado, é difícil você dizer assim, eu não poder confiar no esposo, no pai que fez a filha, no tio, no avô, enfim, mas hoje em dia tá nessa situação, tá esse extremo. E foi muitos meses, gente. Essa situação aconteceu em novembro, né, de 2020, e eu levei mais ou menos uns 7, 8 meses. Eu tava tão mal, todo dia eu dizia, Senhor, me ajuda, que eu não tô conseguindo, não tendo forças. Então hoje eu entendo a situação de muita gente de tirar a vida. Gente, eu sou sincera, com sinceridade que eu tô falando aqui com vocês. Se eu não tivesse conhecimento que se eu tirasse a minha vida, eu não teria mais salvação, eu ia direto pro inferno, né? Eu ia fazer o gosto do diabo. Eu teve momentos que, era uma voz de um lado, uma voz do outro, na mente, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas aquela voz ficava martelando, porque eu tava ficando atordoada assim, e me sentindo sozinha ao mesmo tempo, sabe? Era como se eu sentisse que Deus não tava comigo. Até o momento que eu ouvi uma palavra de uma pastora, que não me pergunto quem foi essa pastora, mas foi no YouTube, gente. Eu tava tão desesperada, eu tava tão agoniada, que o meu pensamento era dar cabo dos meus filhos, pra eles não sofrerem mais nessa terra e acabar com a minha vida, pra você ver a situação que eu tava. Então não julgue as pessoas, sabe, que passam por situações de depressão, de crise de ansiedade forte, ou que está mal. Sinta a dor da pessoa, sabe, tente ajudar. Se não for pra ajudar, então fique calado, fique pra você, porque só sabe a dor de quem passa, sabe? É muito complicado. E foram meses e eu falando com o Senhor, meu Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não tá me ouvindo. Eu falo e eu não sinto resposta. Mas eu descobri que era naquele momento de mais aflição que sim, que Deus estava do meu lado. E é tão maravilhoso, gente. Às vezes quando eu olho pra trás, quando eu olho pra trás e tudo que eu já passei, e o que Deus me proporcionou hoje, então eu só tenho que ser grata. Claro que tem momentos, como eu disse, nós somos falhos, seres humanos, que a gente vai querer julgar Deus, vai querer discutir com Deus, reclamar com Deus. Mas não foi fácil, foram meses, mas que hoje eu posso dizer assim, eu penso na situação, mas eu só penso que Deus tenha misericórdia dele,
que ele vinha se arrepender de toda essa maldade que ele fez com algumas crianças e com a minha filha. E que ele não possa fazer isso com a filha dele. Espero, a gente pede em Deus, né? Porque as crianças não têm nada a ver com isso. E foi uma palavra que eu assisti no YouTube de uma pastora que, não sei, gente, eu abri o YouTube, eu digo, vou assistir alguma coisa, porque eu já estava agoniada, eu digo, não, vou movimentar minha cabeça com alguma coisa. Sei que era uma pastora, que ela falava tão fervorosamente. E ela falou que tinha passado por uma situação. Foi na hora que me prendeu. Ela disse bem assim com relação ao abuso, né? Que ela disse que sofreu muito do tio dela quando ela era mais nova. E que era pastora e mesmo pregando no altar ainda tinha muita raiva, muito ódio. E, enfim, ela falou a situação dela toda que ela passou. E ela disse como foi que ela conseguiu trabalhar essa situação, né? E aí do jeito que ela falou, eu fiz. Que foi assim, sabe? Falar toda vez, em oração. Em cada momento que eu pudesse me lembrar, eu falava em oração. Senhor, perdoa o fulano de tal. Eu já estou lançando o perdão, que o Senhor cuide, guarde, tenha misericórdia. Enfim, em vez de lançar tanta maldição, eu lançava perdão, perdão, perdão. Mesmo quando meu coração dizia, eu não perdoo, não perdoo. Mas a minha mente, eu colocava sempre na minha mente, tá perdoado, eu perdoo o que ele fez com a minha filha, eu perdoo o mal que ele causou toda a minha família, eu perdoo toda essa situação, eu perdoo dele ter ido à delegacia para denunciar porque eu estava difamando, né? E graças a Deus deu tudo certo. Aí saiu a carta do juiz, não saiu o que eu queria, né? Eu queria assim, só que ele pagasse pelo que ele cometeu e que não acontecesse mais isso com outras crianças. Enfim, mas pelo menos ele saiu dessa escola, né? Mesmo os donos lá sabendo, mas era a família, continuou deixando ele lá. E enfim, aí a justiça disse que ele não ia trabalhar mais com crianças, nem estar perto de parques. A gente sabe que isso não acontece, que não vai ter fiscalização. Mas enfim, porque eu pude ajudar algumas mães, se eu puder ajudar uma criança a se livrar do monstro desse, eu farei, sabe? Então, foi muito complicado. E o que eu digo pra vocês é, passe por cima do orgulho, que às vezes é orgulho, às vezes é a gente não querer, nada é impossível. Nada é impossível. Na nossa cabeça pode dizer assim, é impossível perdoar alguém. É impossível perdoar a maldade que fulano fez comigo, ciclano fez comigo, com meu filho, enfim, com meu esposo, sei lá, com quem for. Mas eu digo sim, é possível. Basta a gente lutar. Acredito que depois desse vídeo dessa pastora, eu levei uns 2 meses e meio, 3 meses, pra sentir aquela paz, aquele sossego. Gente, quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu passei uns dias e eu disse, nossa, voltei a dormir sem tomar, eu parei de tomar, tava tomando muito calmante, todos os dias calmante pra conseguir dormir. E muitas vezes ele não fazia efeito. Então eu tava com a saúde debilitada, eu não estava conseguindo viver, eu só pensava enfim, em pensamentos ruins, pesados. E quando eu decidi lançar o perdão, tudo mudou na minha vida. Então não pense que você está ajudando aquela pessoa, mas sim você está se ajudando. Pense primeiro nisso. E a gente como cristão, não estou dizendo assim que todo mundo seja cristão, mas cada um quer agradar a Deus, dependente da sua religião, né? Então o que eu digo é isso, por Deus, por tudo que Ele fez e faz por nós, por nos livrar de coisas que a gente vê e de coisas que a gente não vê, né? Se Ele já nos abençoa nas coisas que a gente vê, imagina do que a gente não vê. Muitas coisas poderiam ter acontecido de mal, que a gente não sabe, mas Deus estava ali para nos livrar. Então é muito fácil a gente querer só cobrar de Deus, e quando é pra gente fazer a nossa parte, a gente não faz, né? E culpar Deus por tudo. Então o que eu passo pra vocês é isso, que lancem o perdão, sabe? Aprenda a perdoar, trabalhe isso. Tem vídeos de meditação, palestras de pessoas falando sobre o perdão, tem muito aqui no YouTube, pesquisei, tem livros. Eu comecei a ler 2 livros, um foi do Joseph Murphy, me ajudou muito, se eu não me engano foi ele, né? Perdão se não for do Joseph Murphy, mas é porque é um dos autores de livro que eu mais gosto de ler hoje em dia. Então, teve essa questão, sabe? Então, todo dia eu lançava, mesmo quando meu coração estava fechado, dizendo eu odeio, eu tenho raiva, ele não merece perdão. Mas eu sempre lançava em tom alto, sabe? Eu entregava aqui no meu quarto e falava em voz alta. Eu perdoo fulano de tal. Enfim, gente, eu lançava sempre palavras boas, até que um tempo, depois de uns meses, quando eu fui ver, realmente, eu pensava naquilo, mas não sentia mais raiva, mais ódio, mais nada. E isso fez muito bem pra minha vida voltou a fluir normalmente, a minha mente, a saúde, tudo. Então, não pense que se você não quer perdoar, mas pense assim, como é que tá a minha situação mental, física, né? Então, isso vai ajudar muito pra vocês. Eu não queria falar, já falei demais, né? Me perdoe, mas era isso que eu queria passar pra vocês, tá? Que não é fácil, eu sei que não é fácil, é complicado, mas é isso que o mal quer. Que a gente fique com esse ódio no coração, que a gente morra com esse ódio. E não vale a pena, gente. Mesmo você acreditando ou não que o mal faz isso, né? Faz as pessoas pensarem
que não existe vida após a morte, morreu, morreu, que Deus não é má para deixar a gente ir pro inferno. Mas será que foi em vão Deus ter dado o filho dele por amor a nós, um filho perfeito? Você daria o seu filho por amor de alguém? Por amor de uma pessoa pecaminosa? De um ladrão, de um bandido, de um assassino? Você daria seu filho por amor dessa pessoa? Ou até mesmo por um ente querido? Você deixaria seu filho morrer? Seu filho puro, pequeno? Enfim, então Deus deu seu filho perfeito para sofrer por nós aqui, para arrancar os nossos pecados, para a gente ter condições, ter uma oportunidade, porque senão eu acredito que ninguém teria essa chance de ser salvo. Então, para a gente ter a oportunidade de ser salvo. Será que vai ser em vão? Ai, Deus sofreu, Jesus sofreu aqui nessa terra, fez tudo o que fez, para todos nós ir para o céu, né? Porque eu sou uma pessoa boa. Mas o que é que você tem feito realmente para agradar a Deus? Você tem aberto mão da sua vontade para fazer a vontade dele? Então, quem diz que é fácil, para mim não é, tá? A minha opinião, para mim não é fácil. Quem diz para mim que é fácil servir a Deus não é. Mas não tem coisa mais maravilhosa nesse mundo. Eu nem quero pensar o que seria da minha vida, se é que eu estaria viva ainda, se eu não tivesse Deus na minha vida, se Ele não estivesse ali do meu lado. E, gente, mesmo quando parecer ser, você está no fundo do poço, mesmo quando você parecer que Deus não está lhe ouvindo, Deus não está do seu lado, Deus te esqueceu, é nesse momento que Ele está do seu lado. E falta só um pouquinho assim, sabe? Pequena coisa. Quando a luta tá grande, pelo que eu acredito, é naquele momento que tá perto a sua vitória. Então não desista, não dê brecha para o mal. Não dê oportunidade para ele zombar da sua cara, para ele vencer, se sentir vencido. Porque ele já é um derrotado, desde o momento que Jesus morreu na cruz por nós. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Espero que tenha ajudado. Um cheiro no coração de vocês. Um ótimo dia para cada um de vocês. E que sim, pensem nisso. Pense em fazer primeiro a vontade do Senhor e depois a sua vontade, tá certo? E se você fazendo a vontade de Deus, tudo vai fluir bem na sua vida. Pode ter certeza, até quando parece não fluir, mas flui tudo bem. E hoje minha filha tá tranquila, não precisou mais de terapia, não precisou do psicólogo, tá muito bem, feliz, voltou a vida dela normal. Enfim, eu não tenho como explicar, como agradecer, mas eu tive que dar o meu passo, sabe? Deus estava ali, na minha frente, esperando eu dar o meu passo. Porque ele já fez o que era para ser feito, né? Mas tem coisas que a gente tem que fazer a nossa parte. Tem coisas que a gente tem que deixar na mão do Senhor. Mas tem coisas que a gente dá nosso primeiro passo, fazer a nossa parte. E é isso, meus amores.